Olá! No programa de hoje nós vamos falar sobre o aumento da inflação registrado nas últimas semanas e sobre a crise financeira na Irlanda. No segundo bloco, o assunto é especulação financeira. Você sabe o que isso significa? A gente explica para você no Da Sua Conta de hoje, que está começando agora. Mercado aquecido e consumo desenfreado. O resultado dessa dobradinha? Aumento da inflação. Não é de hoje que a alta dos preços dos produtos tem pressionado o índice de inflação. Nesse mês de novembro, por exemplo, o IPCA 15, Índice de Preços ao Consumidor, ficou em 0,86 ponto percentual, bem acima do 0,62% registrado em outubro. Alimentos e bebidas puxaram o resultado para cima. Sobre o assunto, eu converso com o economista Fábio Guedes. Olá, Fábio, tudo bem? Olá, tudo bem, Maria? Bom, esse movimento da inflação, essas altas recentes, já era esperado pelo mercado? Bem, Maria, era assim, nós estamos nos aproximando do final de ano, então o que é que acontece? As pessoas estão indo mais às compras, estão comprando, então está pressionando os preços, né? E você vai ver que os dois principais itens foram alimentação e bebidas, ou seja, dois itens básicos da cesta de Natal também, né? Então as pessoas estão comprando mais agora, então na verdade era um movimento esperado. Espero que, de qualquer forma, o Banco Central não tenha que reagir aumentando a taxa de juros. Inclusive, alguns especialistas até defendem que haja uma alta dos juros ainda este ano, né? Eu acredito que não. Acho que, na verdade, as metas da inflação definidas pelo Banco Central, né, se não forem alcançadas, então, mas muito próximo da meta, né? Ou seja, um pouquinho mais acima, tá certo? Mas a questão da elevação da taxa de juros não é nem por causa da inflação. É por causa da crise financeira internacional que atingiu a Irlanda, né? Então, nesse caso, o aumento da taxa de juros possa ser, né, para poder, digamos assim, garantir um pouco, digamos assim, reservas internacionais para enfrentar o caso da crise na Europa. Bom, a presidente eleita Dilma Rousseff nomeou essa semana, né, a nova equipe econômica que vai assumir a partir de 2011. Guido Mantega continua no Ministério da Fazenda. A gente tem outros nomes como Miriam Belchior, no Ministério do Planejamento, e para a presidência do Banco Central, Alexandre Tombini. Você acha que qual vai ser o maior desafio dessa equipe? Bem, Maria, no caso aí teve assim, os nomes-chave, né? Ou seja, Planejamento, Ministério da Fazenda e Banco Central. É bom colocar que o Banco Central é uma instituição que tem uma autonomia, né, não formal, tem uma autonomia, assim, digamos assim, formal, mas ele está submetido ao Ministério da Fazenda. Então, esses nomes são chaves. Eu acredito que nesse novo arranjo, não é, institucional, o ministro Guido Mantega ele ganhará muita mais força. Não é? Ou seja, antes ele tinha, de certa maneira, assim, algumas hostilidades com o presidente do Banco Central em alguns temas, né? Mas agora não, agora ele tem realmente muita mais força. Eu acredito que as metas vai ser, para o próximo governo, primeiro, a questão cambial, resolver nessa desvalorização do dólar e a valorização do real, diminuir um pouco os gastos públicos, né, porque, de qualquer forma, nós gastamos muito, até mesmo para enfrentar a crise, e também a própria preocupação com a inflação e o aumento do investimento do setor público. Bom, vamos falar agora sobre a crise financeira na Irlanda, que o Fábio comentou. O país, que já foi apelidado de tigre celta por causa do seu elevado ritmo de crescimento econômico, viu seu sistema bancário se endividar por causa de uma bolha no setor imobiliário. Para ajudar os bancos, o governo precisou desembolsar cerca de 45 bilhões de euros, o que deixou um déficit no orçamento equivalente a 32% do PIB. Houve queda na arrecadação de impostos e o desemprego cresce a cada dia. Bom, Fábio, esses problemas na Irlanda, você acha que ainda é resquício da crise de 2008? Eu tenho com certeza absoluta, Maria. Isso mostra que a crise é sistêmica, tá? E tem um efeito dominó. País a país está, de certa maneira, enfrentando a crise e outros tendo consequências graves. Foi a Grécia, né? Começo do ano, agora no caso a Irlanda e provavelmente a Espanha. São países que, né, têm um grau de endividamento público muito alto. No caso da Irlanda, você teve uma ajuda do Estado ao setor imobiliário para que realmente esse setor imobiliário em crise não, né, ele respingasse ainda mais para o restante da economia irlandesa. Então, quando você ajudou o setor imobiliário, você criou um déficit público. Esse déficit público, somado à dívida já alta, acena para os investidores, né, internacionais que a Irlanda ela pode entrar em insolvência, ou seja, pode não pagar ou não cumprir com seus compromissos da dívida pública. Então, o que acontece? É uma fuga de capital. O país entra em crise. Né? O câmbio desvaloriza, né, muito e a moeda internacional valoriza. O dólar, por exemplo, em relação à moeda irlandesa. Aí pronto, é o caos na economia irlandesa.
E quais os reflexos disso para o Brasil? No caso, os reflexos eles são mais, digamos assim, indiretos, né? É um efeito, um contágio muito pequeno no caso da Irlanda. Por quê? Porque o Brasil não tem, digamos assim, fluxo de comércio muito forte com a Irlanda, né? Então é um país, digamos assim, de terceira linha das relações econômicas do Brasil no exterior. Então não tem reflexos maiores. O reflexo, digamos assim, mais direto é porque essa desconfiança internacional em relação à Irlanda, né, acaba pressionando os países para terem posições econômicas mais conservadoras. Isso, alguns países importantes que têm relações com o Brasil. O Brasil realmente sente um pouco, mas indiretamente. Quer dizer, isso aí, mas de qualquer forma é preciso ter um certo cuidado com as relações internacionais ou não? Não, claro que sim. No caso, o próximo governo, o grande desafio é fazer essa leitura do internacional e como enfrentar, né, esses, digamos assim, esses desequilíbrios, né? Principalmente a questão do câmbio. Nós vemos que a nossa moeda está muito valorizada em relação ao dólar, está financiando a viagem de muitos brasileiros para o exterior, principalmente classe média alta, mas tem um impacto muito grande. Qual é? Nossas exportações caem. Isso pode afetar o emprego de muitas pessoas no setor exportador. E as importações que crescem para o Brasil, porque a nossa moeda está muito mais forte que o real, acaba afetando a indústria brasileira em vários setores. E você tem um processo também de redução do nível de investimento em alguns setores industriais. Esse é o perigo das relações econômicas internacionais hoje no Brasil. E no próximo bloco, o assunto é especulação financeira. O Da Sua Conta volta logo depois do intervalo. Até já!